Existem dores que nascem no corpo, outras nascem no pensamento, mas há uma dor ainda mais sutil, silenciosa e corrosiva, aquela que nasce da lucidez, da capacidade de ver o que os outros não veem, de perceber nuances onde a maioria enxerga apenas superficialidade. Essa dor tem nome: o efeito Schopenhauer. Schopenhauer acreditava que a consciência aguçada era menos um dom e mais uma condenação. Para ele, o ser humano não sofre porque é fraco ou porque a vida é cruel, mas porque pensa demais, porque entende demais, porque carrega em si uma sensibilidade radical que o distancia da mediocridade confortável da maioria. Pessoas assim costumam se sentir deslocadas desde cedo, enquanto os outros parecem viver tranquilos, entretidos com o ruído do cotidiano. Elas são consumidas por perguntas que ninguém está disposto a fazer, muito menos a responder. Elas enxergam os vazios nos sorrisos, a mentira por trás das palavras bonitas, a repetição vazia dos rituais sociais. E isso as isola, não por escolha, mas por impossibilidade de pertencer. A mente que pensa demais não descansa. Ela observa tudo, questiona tudo, processa tudo. Dormir se torna um desafio, porque o pensamento continua girando, mesmo quando o corpo suplica por pausa. As relações se tornam desafiadoras, porque é difícil encontrar quem suporte a profundidade, quem não fuja do silêncio denso onde habitam as verdades. A clareza é a dor mais aguda, diria Cioran, outro grande pensador que reconhecia o peso de uma mente que não aceita enganos. Quanto mais se entende, mais se sofre, porque aquilo que antes parecia simples torna-se um abismo de complexidade, porque o que antes se aceitava com leveza, agora pesa como chumbo. O efeito Schopenhauer é isso, a percepção constante de que o mundo é raso, que as pessoas estão ocupadas demais fingindo, correndo, repetindo. É a sensação de estar num palco onde todos representam papéis clichês, enquanto você, silenciosamente, observa do fundo da plateia, desconectado da história. E às vezes, mais do que solitário, isso se torna insuportável. Mas Schopenhauer não via isso apenas como um peso. Há também um tipo de liberdade brutal na lucidez. Quando você entende que nada tem um sentido absoluto, que muito do que seguimos é apenas repetição inconsciente, você pode escolher. Pode negar o jogo, pode criar uma nova forma de viver, pode silenciar, observar e se retirar. Esse retirar não é desistência, é um gesto de sabedoria. Schopenhauer acreditava que o verdadeiro inteligente não é aquele que tenta mudar o mundo, mas aquele que aprende a se preservar dentro dele e, se possível, manter uma certa distância, porque o mundo pune quem vê demais, porque quem pensa demais incomoda. Você já se sentiu incompreendido? Já sentiu que pensa diferente da maioria? Que se importa com coisas que os outros ignoram? Que sente demais, observa demais, interpreta demais? Isso não é defeito, isso é efeito. Um efeito de quem está acordado num mundo que dorme. E quem desperta paga um preço. A verdade é que a sociedade valoriza a inteligência superficial, aquela que resolve problemas, que rende dinheiro, que cria soluções rápidas, mas teme a inteligência introspectiva, aquela que questiona, que confronta, que enxerga contradições, porque essa inteligência não serve ao sistema, ela o desmonta. Não é fácil viver com esse tipo de lucidez. Mas talvez o caminho não seja tentar se encaixar. Talvez o segredo, como diria o próprio Schopenhauer, seja construir um pequeno refúgio mental onde você possa simplesmente ser, onde não precise fingir, competir ou se explicar, onde pensar demais não seja maldição, mas redenção. Quem pensa demais também sente demais, e nesse excesso de percepção, vive-se em um estado constante de sobrecarga emocional. As pequenas tensões do dia ganham profundidade, as palavras banais dos outros reverberam como ecos profundos,
tudo se amplifica, e isso para muitos se transforma em solidão. Não porque estão sozinhos, mas porque raramente encontram espaço para expressar tudo o que carregam dentro. Essa solidão não é apenas externa, é interna. É a sensação de viver em um mundo que valoriza a pressa, a eficiência, a produtividade, enquanto a mente pensante deseja pausa, silêncio e significado. A lucidez, quando não encontra eco, se transforma em peso, e o peso se acumula. Schopenhauer dizia que a felicidade estava na negação da vontade, e talvez parte dessa negação esteja em não querer mais pertencer ao ruído, ao ritmo imposto, ao pensamento raso. Estar consciente é também fazer escolhas mais sóbrias, mesmo que impopulares. É optar pela integridade silenciosa, ao invés da aceitação barulhenta. É curioso como, em um mundo que valoriza tanto a inteligência, pouco se fala do preço de tê-la. Fala-se em ser gênio, em ser à frente do tempo, mas não se fala da angústia de carregar uma mente que nunca para, que sempre busca, questiona, duvida, que quase nunca se contenta. Mas talvez, para os que pensam demais, a resposta não esteja em pensar menos, mas em pensar com mais compaixão, com mais cuidado, direcionar a inteligência para dentro, para compreender as próprias sombras, e então, com o tempo, transformar esse fardo em caminho, essa maldição em ofício, essa dor em sabedoria. A mente lúcida precisa de espaços férteis para se desenvolver, não de correntes para se conter. Por isso, cultivar o silêncio, o ócio criativo e o distanciamento do excesso de estímulos é uma forma de proteção e nutrição. É nesse espaço que o pensamento se torna visão e a dor vira expressão. Também é necessário reconhecer os próprios limites. Nem toda profundidade precisa ser compartilhada, nem toda pergunta precisa de resposta imediata. Às vezes, preservar-se é mais sábio do que se explicar. A grandeza em se manter inteiro, mesmo quando ninguém compreende o que se passa dentro de você. Por fim, talvez a maldição de pensar demais não seja uma maldição completa. Talvez ela seja apenas a outra face da capacidade de sentir mais, de criar mais, de perceber mais. E talvez, com tempo e consciência, possamos aprender a carregar essa intensidade não como um fardo, mas como um fogo que, bem cuidado, ilumina. E se você chegou até aqui, talvez esse texto tenha sido esse refúgio, ainda que por alguns minutos. Se tocou algo em você, inscreva-se no canal e compartilhe com quem carrega esse mesmo silêncio profundo. Porque sim, pensar demais pode doer. Mas é nesse pensamento que moram as sementes da liberdade real.